Já que nós estamos começando, meus irmãos, o ano, é importante que a gente se lembre de um detalhe, de algo assim que é muito importante, né? De um propósito que é muito importante, um objetivo, e é o tema da nossa mensagem de hoje, a importância da presença de Deus. Será que dá para caminhar sem ela, irmãos? Moisés disse que não dava, não. Meus queridos, vamos ficar de pé só alguns minutinhos, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos, no Salmo, em Êxodo capítulo 33, Êxodo 33, 15. Meus amados, nós vamos só ler o 15, viu, irmãos? Porque o texto é extenso. E a gente vai fazer referência ao texto para os irmãos durante a palavra, a ministração da palavra, né? Êxodo 33, 15. Muito bem, meus irmãos. Perdão, irmãos, do 12 ao 15, meus irmãos, está ótimo, do 12 ao 15, tá? Que envolve os dois capítulos, né? Muito bem, todos os irmãos acharam, né? Então nós vamos ler, meus irmãos, Êxodo capítulo 33, os versículos de 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, e também achastes graças aos meus olhos. Irmãos, disse o Senhor: pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Os irmãos, muito bem, meus irmãos, vamos repetir aqui o 15, todos na sua voz. Então o Senhor disse: nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, e por causa da leitura da tua palavra, ó meu Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, nos dá direção sábia, porque o Senhor Jesus diz, Pai, e Ele nos deu uma promessa gloriosa, que o Espírito Santo, Pai, haveria de nos guiar em toda a verdade, para que a gente pudesse ensinar a tua palavra corretamente, meu Pai. Ó meu Deus, abençoa os irmãos, para que nós possamos hoje, Pai, conscientizar ao final desta mensagem que sem Ti nada podemos fazer. Nós rogamos, Pai, esta bênção em nome do Senhor Jesus, Pai, porque Ele intercede por nós. Amém. Os irmãos podem sentar, igreja. Nós agradecemos também, meus irmãos, né, desde já aqueles que estão nos visitando, que Deus abençoe. Vai subir? Muito bem. Tem umas crianças, um grupo ali vai subir com a irmã Silene. Isso, irmãos. Aos pouquinhos a gente vai retomando de novo, né, irmãos? Tem alguns irmãos ainda que está viajando, está fora, e outros precisam vir, né? E outros precisam vir para a igreja, né? Não é isso? A importância, meus irmãos, eu queria que os irmãos ficassem ligados, da presença de Deus, meus irmãos, nas nossas vidas. Meus irmãos, veja bem, a maior necessidade da igreja não é simplesmente das bênçãos, como muitos pregam nos dias de hoje aí. A maior necessidade da igreja, meus irmãos, é de Deus, do próprio Deus. Meus irmãos, a maior
maior necessidade, meus irmãos, que nós temos é do próprio Deus, da presença de Deus, dele pessoalmente nas nossas vidas. Meus irmãos, o Deus das bênçãos, ele é melhor, meus irmãos, do que as bênçãos de Deus. Irmãos, entenderam? Então, meus irmãos, o Deus das bênçãos, ou seja, o Deus abençoador, é melhor do que as bênçãos de Deus. Irmãos, aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus pela fé, e passou a ser guiado pelo Espírito Santo, e receberam o dom do Espírito Santo, eles não vivem na igreja somente por causa das bênçãos de Deus. Irmãos, o crente fiel, ele vive na igreja, ele leva a sua jornada cristã até o fim. Por quê, meus irmãos? Porque ele ama a Deus. Isso faz muita diferença. Qual é a razão de você vir na igreja? Qual é a razão dessa rotina anual vindo para a igreja? Tem outro motivo que seja maior? Que se tiver, você está equivocado. Meus irmãos, a pregação moderna diz que o fim principal do homem, veja bem, é glorificar a Deus. Mas ao mesmo tempo eles dizem que o fim principal de Deus é glorificar o homem. Os irmãos entenderam? Será que é mesmo? Não, meus irmãos. O fim, o objetivo principal de Deus não é nos glorificar, não é nos exaltar. A Bíblia diz, meus irmãos, primeiramente, que Jesus nos resgatou para nos conduzir, nos dar o quê? A vida eterna. Então, meus irmãos, hoje é uma inversão de valores, né? Meus irmãos, o evangelho moderno, hoje em dia, a teologia contemporânea está ensinando que é Deus que está a serviço do homem, e não o homem deve estar a serviço de Deus. Os irmãos já viram hoje nos noticiários como é que é? Bênção, 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 Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Os irmãos já viram que o assunto é o mesmo, né? Meus irmãos, veja bem, isso aí, meus irmãos, é uma coisa antiga, é o hedonismo que ensina isso aí, meus irmãos. A filosofia do hedonismo, meus irmãos, que é uma corrente filosófica, o Marco já ouviu falar, né, Marco? Que, veja bem, o objetivo principal do homem é o seu prazer, é o prazer do homem. Por causa disso que hoje fala, eu já vi como é que fala tanto de sexo hoje na televisão. Meus irmãos, eles não estão nem aí se criança está lendo aquilo, se não está. Não é assim, igreja? Parece, meus irmãos, a gente percebe que é tipo assim um Deus mesmo nos nossos dias. Eu sei que isso faz parte da vida humana, meus irmãos, mas não precisa dramatizar tanto, igreja. Não é o centro de tudo. Aliás, meus irmãos, um casal que é realmente muito companheiro um do outro, eles não vivem simplesmente só em função disso. O companheirismo é que fala mais forte, não é, igreja? Meus irmãos, veja bem, então o foco mudou, né? O evangelho moderno contemporâneo, veja bem, ensina que é Deus que está a serviço do homem, e não o homem que está a serviço de Deus. Irmão, se a gente não interpretar as escrituras corretamente, é um desastre. Tem pessoas que pegam aquela passagem e Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tem gente que pega essa passagem, meus irmãos, destroça totalmente e coloca ela fora do contexto. Jesus está se referindo principalmente aí com relação ao resgate da nossa alma. Com relação, meus irmãos, veja bem, o que? A nossa salvação, a morte dele na cruz. Mas muita gente, meus irmãos, pega esse texto e coloca como ponto principal da relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque hoje está ensinando muita bobagem por aí. Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, onde que fala o nome de Deus? Ali eu fico, está falando o nome de Deus.
Eu falei para ela, minha amiga, quando eu era adolescente, a minha mãe ia no terreiro de macumba da pesada e não era ali da amiga. E aí, como é que fica? Meus irmãos, o foco mudou. Não mais é Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem que é a medida de todas as coisas. A ideia hoje, meus irmãos, da teologia contemporânea é que o homem é o centro de tudo. Mas também, meus irmãos, surgiu o hedonismo também evangélico, que também, meus irmãos, o primeiro que eu citei é uma corrente filosófica, mas trouxeram esse negócio dentro para a igreja. Então diz que o hedonismo cristão é o quê? A razão principal do crente é o quê? Ter uma vida regalada e ser abençoado e plenamente feliz. Então deram uma melhorada no negócio. Vamos ver um assunto meio, mas não estou entendendo, né? Mas, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que a nossa maior alegria, o nosso maior alvo na igreja e na vida cristã é o nosso amor a quem? A Cristo, irmãos. O pastor John Taylor, ele fala, meus irmãos, que o motivo da maior alegria do crente é Cristo. Meus irmãos, a nossa maior esperança é Cristo. O nosso maior alvo é Cristo. A nossa verdadeira alegria deve ser Cristo. E é isso que nós, os batistas, irmãos, nós cremos. Isso aqui, meus irmãos, eu dou uma pincelada minha burocrática para os irmãos verem como é que está ficando complexo as coisas nos dias de hoje. E aí nós temos que tomar cuidado, irmãos. Meus irmãos, o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus, né? As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Por que, meus irmãos, que as igrejas que pregam muita teologia da prosperidade, por que é aquele mundaréu de gente? Meus irmãos, isso, além de ser uma coisa, uma heresia, nós sabemos também que é uma jogada de marketing. Igreja, nosso objetivo como igreja, meus irmãos, é a salvação de vidas, transformação de vidas. E nós, meus irmãos, que lideramos, nós temos que ser sinceros com relação a isso. Eu falei para os irmãos de uma igreja, por exemplo, que bota o pessoal para dançar, rebolando na frente assim, tem gente que dá de pau, passou um vídeo na televisão. Você não sabe o que o pastor falou? Uma pessoa perguntou ao pastor por que esse sistema diferente de culto, né? Pastor, para mim evitar a evasão de jovens da nossa igreja, já saiu vários. Aí ficam os jovens, umas jovens dançando funk assim, né? Com aquela rebolação toda. E ele falou que isso é uma estratégia para evitar a evasão dos jovens na igreja. Meus irmãos, olha a situação que nós estamos caminhando. Irmãos, nós falamos aqui na quarta-feira sobre alguns equívocos que aconteceu na vida nos dias do bezerro de ouro. Os irmãos sabem, enquanto Moisés foi no Monte Sinai, a Bíblia fala que Moisés demorou por lá uns 40 dias, não foi? Quando ele voltou, o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Aí o povo falou, esse Moisés aí que nos tirou da terra do Egito, esse camarada já morreu, isso aí já era. Não foi morto. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar deuses que nos conduza para a terra de Canaã, que vai diante de nós. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Um dos erros graves que aconteceu foi, meus irmãos, a flexibilidade de Arão. Quem era Arão? Era o sacerdote. Arão era irmão de Moisés, um dos homens que, juntamente com Moisés, foi enviado por Deus, foram instrumentos de Deus para tirar o povo do Egito. Meus irmãos, um dos problemas, um dos bezerros de ouro que surgiu nos nossos dias, está sendo a flexibilidade.
e a política do, fala, irmãos, do correto, não, do politicamente correto. O que é isso? Não vou contrariar nada, não é assim? Politicamente correto, não é assim? É. Não, a gente não pode contrariar ninguém e, né? Não é assim? Tudo é relativo. Tudo é relativo. É o relativismo, né? E essas coisas, irmãos, isso está entrando nos arraiais evangélicos. É um dos bezerros de ouro, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. Igreja. Eu falei também, vamos dar uma pincelada, né? Na quarta-feira. Outro ponto que eu falei também, irmãos, que faltou aqui em Arão foi o quê? Faltou postura, faltou firmeza. Arão cedeu. Diz que o povo rodeou ele, pressionou ele, e ele cedeu. Meus irmãos, ele nem argumentou, a Bíblia não relata que houve uma argumentação, uma protelação da parte de Arão. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele cedeu imediatamente, ainda deu uma sugestão para o negócio ficar melhor. Vamos fazer um bezerro de ouro. Aqui que entra, meus irmãos, uma política numa igreja de contribuição equivocada, sem proposta e sem objetivo, ou para objetivos vaidosos da igreja, ou para coisas escusas que a igreja nem sabe o que é, porque está pedindo aquele dinheiro. Meus irmãos, nós aprendemos na quarta-feira também, veja bem, que nós temos que tomar cuidado com a inversão de valores. O que aconteceu, meus irmãos, depois que no dia seguinte, Arão anunciou que no dia seguinte seria o quê? Os irmãos lembram aqui da quarta-feira? Seria uma festa, uma celebração ao Senhor, não o Senhor, o Deus vivo, mas o bezerro de ouro. Meus irmãos, o povo fez o quê? Tirou a roupa, muitos ficaram nus e começaram a farra. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado hoje, igreja, é com a inversão de valores. Se a gente tomar cuidado, meus irmãos, isso toma conta da nossa família, das nossas igrejas. E os irmãos sabem como é que as coisas estão mudando, meus irmãos, para um evangelho contemporâneo. Outra coisa, meus irmãos, que nós destacamos aqui para os irmãos, nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com atitudes egoístas. A palavra de Deus diz que quando o povo chegou a Arão, falou: esse Moisés que nos tirou do Egito. Foi Moisés, irmãos, que tirou o povo de Israel do Egito? Foi Deus. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que tudo que nós recebemos, meus irmãos, provém de quem? De Deus, igreja. Esse é um dos valores que nós não podemos negociar. Arão negociou valores eternos, valores que não podem ver, que são imutáveis. Meus irmãos, tem coisas que nós podemos manter, ser tolerante, paciente na resolução daquele problema, mas nós não podemos ceder, achar que é normal. Não, igreja, porque senão, meus irmãos, como é que vai ser o futuro da igreja? Está vendo aí, meus irmãos? Meus amados, nós compartilhamos outras coisas também, mas eu vou prosseguir. Meus irmãos, essa mensagem de hoje, como o ano está começando, trata do supremo, do poder supremo da presença de Deus nas nossas vidas. O ano está começando, irmãos, e nós vamos precisar, igreja, de uma forma plena da presença de Deus para nos guiar. Vai ser um ano, meus irmãos, de desafios na vida de todos nós. Outros vão ter que tomar decisões mais sérias. Vai ser um ano, meus irmãos, que muitos vão enfrentar problemas, desafios. E nós precisamos, meus irmãos, da presença de Deus.
Meus irmãos, um desses exemplos mais poderosos é a vida de quem? É a vida de Moisés. Moisés, meus irmãos, veja bem, estava convencido, veja bem, de que sem a presença de Deus seria inútil, meus irmãos, ele continuar com aquele povo ali no deserto, na direção da terra de Canaã. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus falando face a face, Moisés falando face a face com o Senhor, ele declarou, meus irmãos, com muita ousadia diante de Deus: se a tua presença não vai comigo, se não for comigo, não nos faça subir, sair desse lugar. Por que, meus irmãos? Porque o povo pisou na bola. E feio. Irmãos, essa passagem na Bíblia, esse relato do bezerro de ouro, é um dos momentos mais tristes da história de Israel, irmãos, porque o desastre foi grande. E aí, meus irmãos, veja bem, quando Moisés desceu do monte, Deus avisou para Moisés o que estava acontecendo, a atitude que o povo tomou, e Deus já reprovou, e Deus falou uma coisa que Moisés sentiu muito, irmãos. Deus falou: eu não vou enviar um anjo. O anjo vai acompanhar vocês. A Bíblia fala que até então era a presença de Deus que guiava o povo. E a Bíblia diz, irmãos, que durante a noite o que acontecia? Era o que, irmãos? Exato, meus irmãos. Deus clareava o caminho do povo. A Bíblia diz que era a presença do próprio Deus. E durante o dia, uma nuvem tapava o sol, meus irmãos, para refrescar a jornada do povo, para que o povo também, irmãos, não parasse, porque a vida cristã é assim, irmãos, não pode parar. E aí, meus irmãos, veja bem, a palavra de Deus diz que quando Moisés desceu, Deus falou: eu vou enviar um anjo, mas não dá para mim mais, porque se eu for, eu vou destruir esse povo, eu vou perder a paciência. Aí o que aconteceu? Moisés, então, meus irmãos, diz para Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés estava dizendo o seguinte: Senhor, se tu não estiver conosco nessa jornada, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Meus irmãos, não se iluda, porque o amanhã pertence a Deus. Nós sabemos como é que o ano começou, mas nós não sabemos, igreja, como vai ser até o dia 31 de dezembro. Ou você duvida disso? Meus irmãos, Moisés estava convencido que ele não poderia marchar com aquele povo sem a presença de Deus, sem o conforto de Deus, sem a direção de Deus. Meus irmãos, Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos, quando estava se despedindo deles, Jesus disse para eles: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, a Bíblia fala então que Moisés falou: não, então eu não vou sair daqui, eu não vou partir enquanto eu não ter a garantia que a presença do Senhor irá conosco. Meus irmãos, está vendo aí? Moisés disse: eu não darei um passo, ao menos que eu tenha certeza da tua presença. Irmãos, nesse início de ano, busque a presença de Deus. Irmãos, a gente perde tempo com muita coisa. Os irmãos já pararam para pensar quanto tempo nós gastamos na presença do Senhor em oração? Você já deu um balanço na sua vida? O tempo que você está sendo usado na presença de Deus através da oração? Irmãos, uma coisa muito importante quando começa o ano
é importante que nós estabeleçamos alvos, objetivos. Mas, veja bem, mas é necessário também, meus irmãos, que a gente rogue que o Senhor esteja conosco, que nos dê uma direção sábia, que nos ajude nos nossos compromissos, nos nossos negócios, que Ele nos conduza como igreja na direção do alvo da igreja. Porque, meus irmãos, sem a presença de Deus, nós não prosperaremos. Está na palavra. Rogue a Deus que te dê uma direção sábia. Você vai tomar uma decisão muito séria nesse ano, busque a presença de Deus. Faça como Moisés: Senhor, se eu não ter certeza da direção do Senhor com relação a essa tomada de decisão, eu não vou tomar decisão nenhuma. Irmãos, eu conheço pessoas que tomou decisões que foi a mais desastrosas da vida dessa pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, meus irmãos, nós decidimos coisas sem nem orar antes, sem nem buscar a direção de Deus. Está vendo, igreja? Meus irmãos, a Bíblia nos deixa bem claro. Moisés também quis demonstrar para Deus, ele colocou diante de Deus, que todo sucesso, tudo que ele alcançasse naquela jornada, sem a presença de Deus, não teria muito sentido para ele. Irmãos, uma vez perguntaram para o Senhor Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. O primeiro, Jesus falou que seria o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos. Vamos ficar nesse aí mesmo. Jesus falou, meus irmãos, que tudo se resumia à lei e os profetas: amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, tem uma bem-aventurança que diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de Deus, sede da presença de Deus, porque eles, né, Mancida, eles serão fartos. Irmãos, quando nós chegarmos no final dos tempos na presença de Deus, quando a igreja se ressurgir, para os crentes fiéis, meus irmãos, a maior glória, a maior esperança vai ser encontrar com quem? Com Cristo, irmãos. Contemplar a glória de Deus. Irmãos, o crente fiel, ele vem na igreja, não é porque o pastor vai saber o que está acontecendo, não é porque é uma rotina, porque ele é membro, ele tem que... Irmãos, quando o crente está numa situação dessa, ele está igual Lázaro, ele está frio, ele chega a estar frio já no túmulo, hein? Espiritualmente ele está frio. Mas por que, meus irmãos? Nós amamos a Deus, porque a nossa alegria é Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa riqueza, Ele é o motivo principal da nossa esperança. Hoje em dia, meus irmãos, está pregando tudo diferente. Hoje está pregando, meus irmãos, que a maior alegria do ser humano é ele ser próspero. Às vezes a gente andando aí em São Paulo, como já viu pregar nos postes, você quer ser feliz no amor, quer ser feliz, quer ter dinheiro no bolso, não é assim? Os irmãos já viu pregar nos postes por aí? Deixa eu ver. Porque, meus irmãos, essa é a tática. Meus irmãos, vejam bem, a Bíblia fala, meus irmãos, que nada é mais importante do que estar na presença de Deus. Os irmãos sabem como é que deve ser o comportamento de uma igreja? Ela tem que andar de joelho, os crentes têm que estar de joelho e a igreja de pé. É assim que a gente vai avançando. Meus irmãos, Moisés sabia também que a presença de Deus entre eles é que os diferenciava de todas as outras nações.
Irmãos, a presença do Espírito Santo na vida do crente, produzindo o fruto, ou os frutos do Espírito, deve nos diferenciar de outras pessoas. Moisés sabia, meus irmãos, que a presença de Deus na vida do povo de Israel é o que aí que estava a diferença com relação a outros povos, porque eles eram o povo de Deus. Irmãos, veja bem, o mundo tem que ver em nós, meus irmãos, uma diferença. O mundo tem que sentir a presença de Deus em nós, irmão. Senão tudo está errado. O mundo tem que sentir o perfume de Cristo em nós. O mundo tem que sentir os frutos do Espírito Santo sendo produzido na minha vida e na sua vida. Irmãos, eu sempre digo uma coisa: o crente pode ter problemas, mas não pode ser problemático. Porque senão não tem sentido, meus irmãos. O que Deus fez na sua vida? Se a sua vida está igual uma bola de neve, se a minha vida se tornar uma bola de neve, meus irmãos, a única coisa que deve nos diferenciar dos incrédulos, daqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem a Deus, é a presença do Espírito Santo em nós. E o mundo tem que ver isso. Hoje em dia a gente fica sabendo muito mau testemunho, meus irmãos. Políticos que vai para Brasília, chega lá aqueles escândalos, olha o caso de Eduardo Cunha. Meus irmãos, a nossa vizinhança, aqueles que vivem ao nosso redor, irmãos, eles têm que ver a presença de Deus em nós. Meus irmãos, não tem sentido uma vida cristã vazia, não tem, veja bem, não tem o menor objetivo, igreja. Meus irmãos, a atitude de Moisés era assim, meus irmãos. Moisés decidiu o seguinte, veja bem, qualquer batalha, daqui para frente, qualquer jornada, nós só vamos levantar as barracas se o Senhor for conosco. Meus irmãos, a garantia do anjo ia dar uma relativa segurança. E assim, igreja, Deus prometeu enviar o anjo, Deus deu a proteção. Mas, meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção é essa intimidade. Marcida? Pois é, irmãos, que intimidade, que amor, irmãos. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Enquanto não houver uma decisão, a gente não vai levantar a barraca. Mas, meus irmãos, pensou se a gente fosse assim, também na nossa vida, no dia a dia? Se o Senhor não for comigo para o meu emprego, Pai, eu quero ter certeza, aliás, de que o Senhor vai comigo no meu trabalho. Eu quero ter certeza, Pai, que o Senhor vai comigo para a faculdade, que o Senhor vai comigo nesta viagem, eu vou viajar para tal lugar. Irmãos, tem gente que quando vai fazer uma viagem, ele não ora, ele não busca a Deus. Nós temos um costume como família, meus irmãos, de manhã, quando a gente vem aqui para a igreja, a gente sempre, de mãos dadas, nós oramos os 5, a nossa família. A gente dá as mãos, né, sabe? E a gente ora para Deus abençoar, para Deus nos trazer de volta em paz à tarde, à noite. Quando nós viajamos para algum lugar, nós sempre, antes de qualquer coisa, irmãos, nós, os 5, damos as mãos e oramos para que o Senhor nos dê a proteção, para que o Senhor nos guie. Irmãos, muitos fracassos, muitos revés que nós sofremos nesta vida, é porque nós não buscamos, meus irmãos, a direção de Deus para as nossas tomadas de decisões.
Irmãos, no ano passado foi um ano que Deus nos deu assim, uma direção com relação ao negócio, o nosso negócio. E o Mi e eu nós tocamos. Tinha coisas que eu queria resolver, mas eu tive paciência. E aí a gente foi orando, esperando o momento certo. E tudo foi sendo resolvido sem estresse. Eu não gosto de resolver, meus irmãos, com coisa com briga, com discussão. Meus irmãos, não faz parte do meu perfil. Eu não gosto de confusão, meus irmãos. Gosto de paz. Gosto de andar tranquilo. Porque, meus irmãos, a Bíblia, o que o mundo espera, principalmente uma pessoa no meu caso, é sentir a presença de Cristo. É igual aquele livro, Em Seus Passos. O que faria Jesus? O que ele faria se ele estivesse no seu lugar? Ele resolveria as coisas do jeito que você está resolvendo? E isso, meus irmãos, eu sempre volto lá. Envolve a nossa vida conjugal. É aí que começa o grande desafio da vida cristã, meus irmãos. É o nosso casamento. Às vezes a falta de companheirismo. Irmãos, nós estamos investindo nos casais da igreja, para a gente ver o amadurecimento e eles começarem a trabalhar com outras pessoas. É, igreja. Então, meus irmãos, veja bem. Moisés disse: se a tua presença estiver no nosso meio, Moisés disse para Deus. Nós estamos, meus irmãos, entendendo o diálogo dele com Deus. Quando a sua presença está em nosso meio, ninguém vai nos destruir. Está vendo, igreja? Ninguém vai nos desbaratinar, ninguém vai vencer os nossos exércitos. A Bíblia diz, meus irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Não quer dizer que tudo na sua vida vai correr 100%, mas você vai sentir mais fortalecido. Irmãos, um detalhe aqui, eu queria que os irmãos gravassem isso. O crente, meus irmãos, nem tudo ocorre 100% na vida dele. Mas Deus vai te dar força para enfrentar os revés. E aí, o que os irmãos acham? Irmãos, qualquer contratempo, qualquer dificuldade, ou até mesmo tragédia, acontece. O que acontece com as pessoas que não estão seguindo a Deus, acontece conosco também. Mas por que nós temos que ter a garantia da presença de Deus, do Espírito Santo em nós, nos guiando? Para a gente estar, meus irmãos, para a gente poder enfrentar os obstáculos, os revés, até mesmo as derrotas e os fracassos. Por que tem gente que não tem estrutura, meus irmãos, para suportar? Por que tem gente que quando perde um ente querido, logo ele vai embora também, porque ele não aguenta? Por que tem uma vez um colega meu de sala, quando eu estudava, fazia o ensino fundamental, ele sentava do meu lado. Ele falou: Arnaldo, a coisa começou a dar tão ruim do meu lado, aquelas crises bravas que nós ficamos no plano Sarney lá, ali foi complicado, os irmãos lembram, teve uma época aí que era crise uma atrás da outra. E aí ele disse que chegou a pegar a arma para atirar no ouvido dele. Ele pegou o revólver para atirar no ouvido. Mas aí toda hora que ele ia apertar o gatilho, ele falou que faltava coragem, que também não é fácil, né, irmão? Então, meus irmãos, a presença de Deus é para garantir que, quando vier, meus irmãos, as adversidades, você possa passar por elas também. E quando vier as vitórias, que você não se esqueça que tudo te dá glórias a Deus e reconhecer que tudo provém dele. Meus irmãos, a Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Eu falei para os irmãos aqui, foi semana retrasada, né? Um anão chegou para um pastor na Suíça,
Falou, pastor, eu tenho que agradecer a Deus, pastor. Deus ser um anão, que olha a minha altura. Você acha que isso é motivo de eu agradecer a Deus? E um anão para uma namorada deve ser um sufoco, né, irmãos? Já pensou se a namorada for da altura da Bia, aí vai ser um sufoco, né? Então, meus irmãos, veja bem. Aí o pastor falou, não, você não precisa agradecer porque você é um anão, mas seja um anão agradecido a Deus por tudo. E é isso aí, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, veja bem, a palavra de Deus nos diz que naquela época o povo só confiava na espada, né, assim. E Moisés sabia que muitos inimigos haveriam de vir para cima deles no deserto, como aconteceu no caso dos amalequitas, né? Mas ele não confiou no anjo. Irmãos, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem Mas Moisés, meus irmãos, não se contentou com isso. Assim tem que ser o crente. Não, eu sei que o anjo está andando comigo, então eu não preciso ter uma vida de oração, né, Mário? Eu não preciso de enjoar. Eu estou sendo assistido. Os guarda-costas celestiais estão andando comigo, então estou sossegado. Não preciso me preocupar com a minha comunhão com Deus. Meu amigo, meus irmãos, ninguém substitui o lugar, a presença de Deus nas nossas vidas. O nosso contentamento tem que ser de que o Senhor está conosco. É isso que nós temos, é isso que Moisés falou, não, Senhor, eu sei que o anjo, ele vai nos ajudar. Com certeza eu teria, né, meus irmãos, as vitórias, porque o anjo, o Senhor prometeu que o povo iria sozinho. E outra coisa, meus irmãos, um anjo podia fazer muito estrago contra os inimigos de Israel. Mas a comunhão, meus irmãos, íntima, de Moisés com Deus, é aqui, meus irmãos, é aqui que me chamou a atenção durante a semana. Senhor, se a tua companhia, o teu calor, o teu companheirismo, eu não vou não, só com o anjo dá não. Ele não quis a bênção, queria o abençoador, né, pastor? Exato, irmã Cida. Ele não abriu mão, irmã Cida, do companheirismo da presença de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, igreja. Nós temos que pensar nisso, irmãos, nesse início de ano. Para que nós possamos chegar no dia 31 de dezembro mais seguro. Se não chegar, que nós estejamos com o Senhor. Essa é a questão. Mas aí, meus irmãos, Deus respondeu, meus irmãos, objetivando aqui. Deus respondeu à ousada declaração de Moisés. O Senhor disse: a minha presença irá com, e eu te darei descanso. A palavra de Deus diz, meus irmãos, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O pedido de Moisés, meus irmãos, foi como o pedido de um filho. Irmãos, o que um bom pai não faz com o filho, meus irmãos? O que ele não fará? Jesus diz: quem é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Que pede um peixe e ele dá uma cobra? Assim é Deus. Eis a questão. Nós nunca devemos duvidar nas providências e na bondade de Deus. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Meus irmãos, quando nós humilhamos e quebrantamos diante de Deus, nós temos certeza, meus irmãos, que Deus, meus irmãos, vai ouvir as nossas orações. E aqui o pedido foi grande: não, anjo não, Senhor, eu quero a tua presença, eu amo a tua presença. Moisés disse: eu não posso viver mais sem o calor da tua presença, sem a tua amizade, sem o teu companheirismo. Meus irmãos, e o crente tem que caminhar nesse nível de comunhão com o Senhor. Ele tem que batalhar para isso.
Irmãos, o que está acontecendo nos nossos dias, que muita coisa está desviando a nossa atenção de Deus. O cansaço, e tanta coisa que nos cerca, meus irmãos. A Bíblia aqui diz, meus irmãos, a palavra aqui no hebraico, eu pesquisei, meus irmãos, a palavra descanso quer dizer confiança confortadora e serena de Deus. Confiança confortadora e serena de Deus. Descanso. Mas diz que a Bíblia fala, meus irmãos, descansa no Senhor e espera nele, e ele concederá o desejo do teu coração. Irmãos, eu fico meio preocupado quando eu vejo crente, não tem mais jeito, vou alcançar mais meu objetivo, eu estou desenganado. Não existe isso na vida do crente, irmãos. Irmãos, que se existisse eu teria morrido há muito tempo. O crente, meus irmãos, não tem esse negócio, não vai dar certo, não pode, está tudo ruim, está tudo difícil. Eu tinha aquele objetivo, eu não acredito que vai acontecer mais. Meus irmãos, se Deus, com todo o poderio que tem, se Ele não resolver os nossos problemas, quem é que vai resolver? O erro não está nele, o erro está em nós. Quando Moisés se sentiu aqui vulnerável e sujeito ao que podia acontecer, ele apelou logo para Deus, ele foi esperto, e nós não somos espertos. Às vezes nós não somos inteligentes na nossa jornada cristã, né, Alisson? É igreja. Meus irmãos, eu creio que o crente tem que crescer, tem que ir para frente, tem que ser abençoado, porque a obra de Deus é abençoada. Se acontecer o revés, o crente vai entender que é Deus trabalhando na vida dele e que as coisas vão chegar lá, vai. Porque é promessa de Deus. Deus está prometendo para você, meu irmão, minha irmã, para esse ano, conforto, uma confiança confortadora e serena, presença na sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai te dar proteção, Ele vai te dar segurança. Meus irmãos, o crente tem que temer o amanhã, porque aonde ele estiver, ele estará sob a proteção e a presença de Deus. Meus irmãos, veja bem, eu gosto muito dessa passagem. Quando aquele malfeitor na cruz disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou o que para ele, igreja? Hoje mesmo tu estarás comigo na minha presença. Você sabe aonde que é o lugar ideal que você deve estar? Na presença de Deus. Nós temos que fazer com que, meus irmãos, que o povo veja a presença de Deus em nós de alguma maneira. As pessoas têm que sentir de alguma forma. E mesmo porque Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Eu sei que tem irmãos aqui na igreja, todos nós, irmãos, enfrentamos luta, desafios, mas você vai passar por eles, e Deus vai te honrar, porque você está enfrentando o seu problema lá, seja no trabalho, seja dentro de casa, com um filho, seja onde que for, mas você está aqui. Essas coisas não derrubou você, não sufocou a sua fé, e você continua marchando. Portanto, Deus vai te honrar, porque é uma promessa de Deus. Meus irmãos. Meus irmãos, a igreja hoje, segundo o pastor Hernando Lopes, eu gosto muito de ler as coisas dele, eu aproveito também algum material quando ele, algumas coisas que batem com as nossas, com a visão. A Lete até ouviu ele falar isso. Ele diz assim: a igreja, nos dias de hoje, necessita
desesperadamente da presença de Deus. É questão de vida ou morte. Eu estava ouvindo, quando eu vou para o banheiro fazer minha barba, eu coloco o celular em paradores, homens que pregam mesmo a teologia bíblica, irmão. Não ficar com gritaria aí, não. Aí para mim não dá, não. Né? Porque senão, meus irmãos, nossas vidas serão vazias. Nossos cultos vão ficar sem vida. Irmãos, os irmãos querem ver mais brilho aqui nesse lugar, nas nossas reuniões? É a gente clamar cada dia mais a presença de Deus em nós. Aliás, meus irmãos, Jesus disse quando os discípulos despediu dos discípulos, Jesus falou: não saia de onde? De Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revestido de poder. E finalmente o Senhor, nosso Senhor amado, ele diz para os discípulos: não temas. Com certeza eles ficaram tristes, irmãos, eles ficaram inseguros, ficaram com medo. Porque, meu irmão, ele estava andando com o mestre supria eles em toda necessidade. O homem fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus, meus irmãos, falou para eles a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Jesus disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você, meu irmão, não é ninguém neste mundo. O crente não tem nada a ver com isso. Você não é um coitado. Coitado é o diabo, irmãos. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Quando Deus tinha aquele carinho especial com Moisés, meus irmãos, mas também, pelos relatos bíblicos, Moisés levou mais tempo falando com Deus do que se dirigindo ao povo. Ah, meus irmãos, como eu almejo isso, como nós gostaríamos de ser assim. Mas a gente não consegue nos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, a dificuldade é tanta assim que às vezes vai em casa, morar na cozinha de manhã, eu não consigo por causa do barulho da rua, ainda mais que agora tem um negócio lá, o pessoal começou na frente de casa a fazer cadeiras, né? Até isso, meus irmãos, é difícil a nossa vida urbana. Às vezes eu vou orar no escritório, o barulho que o prédio do escritório fica assim, uma avenida muito movimentada, que passa carreta uma atrás da outra. Até isso, meus irmãos, você tem que se esforçar. Igreja, meus irmãos, se a presença do Senhor não estiver conosco, o Espírito Santo não agir poderosamente na igreja, nossas vidas serão vazias. Os nossos lares, a presença de Deus vai ser fraca, e os problemas vão se multiplicar. Meus irmãos, nós temos que gostar, vamos usar um termo bem, né? Nós temos que gostar mesmo. Eu gosto de Deus. Meus irmãos, nesse termo eu estou usando. Senão, meus irmãos, a nossa vida cristã se torna formal. Nós só sentimos na presença de Deus em culto quando nós estamos na igreja. Meus irmãos, muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. O que é isso? Meus irmãos, nós devemos confundir onipresença de Deus com a onipresença manifesta de Deus. Você sabe o que é isso? Deus está na sua onisciência, Deus está a par de tudo, e Ele é onipresente também. Mas Ele está onipresente em quê? Em tudo, em todos? Sim. Aí que está o negócio, meus irmãos. Irmãos, existe a presença, a onipresença de Deus e a presença da manifestação de Deus. Deus, meus irmãos, Ele é onipresente, mas Ele está manifestando aonde? Aonde que o Espírito Santo está efervescente operando? Aonde? No
povo de Deus. Vocês vão entender aí? Ah, Deus está em todo lugar, mas Ele está em você. Meus irmãos, aonde tem um crente efervescente na presença de Deus, ali o Senhor está. A Bíblia diz que nos dias de Eli, o Senhor visitava Samuel. O Senhor começou a visitar Samuel, começou a operar na vida de Samuel. Então, meus irmãos, vejam bem, onipresença é uma coisa, onipresença manifesta de Deus é diferente, irmão. Quer dizer que Ele está ali. Agora, será que Ele está agindo ali? Ele está operando ali? Ah, não, Deus com certeza está no meu lado, mas Ele está operando, Ele está agindo, o Espírito Santo está tendo liberdade, Ele está sendo buscado. Deus está em toda parte, meus irmãos, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. A Bíblia diz, meus irmãos, que então Deus falou para Moisés: eu irei contigo e te darei descanso. Meus irmãos, eu repito o que o pastor Hernandes falou na sua pregação: nós precisamos desesperadamente da presença de Deus em nós. É questão de vida ou morte, nós temos que buscar, senão a obra patina. Por que, meus irmãos, para encerrar, que ele vê tanto crente hoje reclamando? Se o tempo que ele está reclamando, chiando, murmurando, se ele tivesse pedindo a Deus: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a presença do teu Santo Espírito de uma maneira pujante na minha vida, agindo na minha vida, manifestando na minha vida, como seria, meus irmãos, a vida das pessoas? O ano está começando, igreja, e nós precisamos disso, meus irmãos. Nós vamos precisar de uma direção sábia de Deus esse ano com relação aqui à mudança do local da igreja, para que o Senhor nos mostre, para que a gente faça um negócio seguro, com os pés no chão, né, Marcos? Porque o que nós temos que, ter cuidado, temos que, fechar a mão com relação aos custos. Igreja, nós precisamos da presença de Deus com relação ao emprego, que o Senhor nos sustente o nosso emprego, a presença de Deus na nossa saúde, nas direções, na direção da família, para lidar com os desafios dentro da nossa própria casa. Então, meus irmãos, rogue a presença de Deus, diga assim: Senhor, eu preciso da tua presença, não me deixes começar o ano de 2019 se a tua presença não for comigo. Amém, igreja? Amém.